O que é um barramento? Praticamente todos os componentes do computador, como processadores, memórias, placas de vídeo e todos os outros, são conectados à placa-mãe a partir do que chamamos de barramento. Basicamente, é um encaixe que cada peça precisa para funcionar corretamente. Praticamente todos os componentes de um computador, como processadores, memórias, placas de vídeo e diversos outros, são conectados à placa-mãe a partir de um que chamamos de barramentos. Sem entrar em termos técnicos, ele é o encaixe de que cada peça precisa para funcionar corretamente. Há barramentos específicos para praticamente todos os componentes conectados ao sistema, geralmente em siglas muito conhecidas pelos usuários, mas que não são atrelados diretamente à função que realizam. Além da comunicação entre o computador e a memória, você pode adicionar diversos outros dispositivos à sua placa-mãe, com um barramento especial para cada um deles. Alguns dos formatos mais conhecidos neste quesito são o PCI, o AGP e até mesmo o USB, amplamente utilizados em pendrives, impressoras, teclados, mouses e outros periféricos que conhecemos. A versatilidade da comunicação do barramento pode ser vista também em veículos. Proposto em 1980 pela empresa Robert Bosch, veículos utilizam o barramento Controller Area Network, ou CAN, para a comunicação entre os diversos. Caso não houvesse esse barramento, seria necessário várias conexões ponta a ponta, com possíveis repetições. Porém, com o aumento da conectividade dos veículos, várias vulnerabilidades se tornaram possíveis, e pior, wireless. Em 2010, pesquisadores da Universidade de Washington e da Universidade da Califórnia conseguiram editar mensagens no barramento de um carro, conseguindo afetar o freio ou até desligar o carro. Porém, era necessário acesso físico ao carro, não tendo assim tanta repercussão. Já no ano seguinte, conseguiram realizar o mesmo feito a partir do Bluetooth e pelo leitor de MP3 do rádio. Porém, a maior demonstração de vulnerabilidades foi vista em 2015, quando Charlie Miller e Chris Valasek conseguiram injetar mensagens no barramento através de uma interface wireless em um Jeep Cherokee. Eles conseguiram acesso às travas, alpiscas e até em baixas velocidades, menos que 20 km por hora, podiam desligar o motor do carro ou desabilitar o freio. Tudo isso remotamente. Após a publicação da descoberta deles, a Fiat fez um recall de 1,4 milhões de carros. Assim como os demais componentes, os barramentos evoluíram de forma expressiva durante as últimas décadas, passando do ISA das portas seriais aos slots PCI Express e portas USB 2.0, que utilizamos atualmente. O ISA foi o primeiro barramento de expansão utilizado em micros PC. Existiram duas versões, os slots de 8 bits, que foram utilizados pelos primeiros PCs, e os slots de 16 bits introduzidos a partir dos micros 286. Embora fossem processadores de 16 bits, os 8088 comunicavam-se com os periféricos externos, utilizando um barramento de 8 bits. Daí o padrão ISA. Original também pode ser um barramento de 8 bits. Inicialmente, o barramento ISA operava a apenas 4.77 MHz, a frequência de clock de PC original, mas foi introduzido o PC XT, onde tanto o processador quanto o barramento ISA operavam a 8.33 MHz. Com a introdução dos micros 286, o barramento ISA foi atualizado, tornando-se o barramento de 16 bits que conhecemos. Na época, uma das prioridades foi preservar a compatibilidade com placas mais antigas de 8 bits. Justamente por isso, os pinos adicionais foram incluídos, na forma de uma extensão para os já existentes. Há três funções distintas nos principais barramentos de um computador, em que termos simples conecta o processador, a memória e os outros componentes conectados a ele pelo que chamamos de barramento de entrada e de saída. Os barramentos de dados são como o próprio nome já deixa entender. É por este tipo de barramento que ocorrem as trocas de dados no computador, tanto enviados quanto recebidos. Os barramentos de endereços indicam o local onde os processos devem ser extraídos e para onde devem ser enviados até o processamento. Os barramentos de controle atuam como um regulador nas funções, podendo limitá-las ou expandi-las em razão de sua demanda.